Olá, mulheres, eu me chamo Larissa Couto, que honra estar aqui mais uma semana para compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo, e eu senti muito de compartilhar com vocês a respeito da clareza sobre aquilo que Deus fala a seu respeito. A gente tem abraçado muitas mentiras como sendo verdade, porque talvez a gente não tenha claro qual de fato é a verdade a nosso respeito, qual de fato é a verdade dos céus, do nosso Criador a respeito de nós. E aí quando a gente não sabe a verdade, qualquer mentira a gente abraça como sendo uma verdade. E a gente, quando abraça uma mentira como sendo uma verdade, a gente caminha totalmente de forma oposta àquilo que a gente foi chamada para ser, achando que está fazendo certo, achando que está conquistando algo, quando na verdade a gente está se alimentando de coisas que só nos esvaziam, porque tudo aquilo que não produz vida inevitavelmente nos consome, tudo aquilo que não aponta para o nosso destino e para o nosso propósito inevitavelmente se torna uma perda de tempo e também algo que nos consome, nos desgasta e nos leva a lugar nenhum. Então, quando a gente olha lá em João 8, o contexto, né? Eu vou ler com vocês a partir do 12, mas o contexto é quando aquela mulher é pega em adultério e esses homens vão lá e levam ela até Jesus e queriam apedrejar, porque segundo a lei de Moisés era assim que se fazia, e Jesus fala assim, se vocês não têm pecado, atira a primeira pedra, e todo mundo vai embora. E aí logo em seguida Jesus fala assim, bom, cadê os seus acusadores? E aí ela fala assim, eles todos foram embora. Aí ele fala, eu também não vou te condenar, mas vai e não peques mais. Ela ali teve o conhecimento da palavra, o conhecimento da verdade, uma direção para tomar, né? E Jesus ali continua. E aí ele fala, falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está o teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu pai. E aí, essa palavra, né, o texto continua, mas eu quero ler com vocês até aqui, resume muito uma chave poderosa que nós, como filhas de Deus, precisamos adotar, para que a gente se preserve de abraçar mentiras como verdade. Jesus ali, ele julgado pelos fariseus e condenado pelos fariseus porque ele estava falando a respeito dele mesmo. E para os fariseus, né, era errado você testificar a partir de você mesmo. Então, tudo aquilo que você não tem uma segunda testemunha para retificar aquilo que você está falando não deve ser dito. Tudo aquilo que você está falando que não tem uma segunda testemunha para falar, não, isso é verdade, logo isso se torna uma mentira. E aí, Jesus fala assim, eu tô falando porque eu não tô falando sozinho. Eu tô falando porque junto de mim, o Senhor, o meu Pai, tá me testificando. Ele é a minha testemunha. E aí a gente precisa entender que quando a gente fala, ou quando qualquer pessoa fala a respeito de nós, que não vem assinado de uma segunda testemunha, e essa segunda testemunha precisa ser o nosso Criador, precisa ser o nosso Pai, é um testemunho falso. Então, não me importa se estão falando algo de mim, se aquilo que estão falando de mim não vem acompanhado com uma autorização, um respaldo, um testemunho daquilo que Deus pensa sobre mim, eu não preciso e eu não posso abraçar.
Tudo o que eu penso sobre alguém que não vem acompanhado da segunda testemunha de Deus também é falso. Então eu preciso estar sempre respaldando o meu pensamento e pensando, Deus, aquilo que eu penso de fulano é de fato aquilo que o Senhor pensa dele? Aquilo que o Senhor, aquelas palavras que eu tenho ouvido a respeito de mim, de fato estão alinhados àquilo que o Senhor pensa sobre mim? Porque às vezes, gente, a gente ouve muitas pessoas falando, eu não ligo para aquilo que as pessoas pensam, eu não ligo para aquilo que as pessoas pensam. Sendo que a gente precisa entender que a nossa vida, ela é um testemunho sim. A nossa vida, ela precisa ser digna de ser vista e comentada sim, desde que ela tenha a autorização e o respaldo dos céus. Então, eu preciso me importar com aquilo que as pessoas pensam de mim, desde que aquilo que elas pensam de mim esteja alinhado àquilo que Deus pensa de mim. Porque muitas vezes Deus usa pessoas para nos lembrar aquilo que Ele pensa a nosso respeito. Muitas vezes Deus usa pessoas para nos trazer ao entendimento daquilo que Ele pensa sobre nós. Quantas vezes a gente tem tanta facilidade em abraçar todas as críticas que dizem a nosso respeito como verdade e começa a se diminuir, a se sentir de fato merecedora daquela crítica, quando na verdade a gente não passou nem pelo filtro do Espírito Santo. A gente nem perguntou para o Senhor, Deus, de fato essa crítica vem do seu coração para me fazer crescer? Ou será que não está nada alinhado àquilo que o Senhor pensa sobre mim? Porque se não está alinhado àquilo que Deus pensa sobre mim, eu devo rejeitar. Eu não posso abraçar, eu não posso permitir fazer morada dentro do meu coração, porque não é uma verdade. Meninas, eu preciso que vocês se lembrem que a gente não descobre quem a gente é na presença de pessoas. Até quando você vai esperar que pessoas digam quem você é? Até quando você vai esperar dos outros a aprovação de quem você é? Até quando você vai abrir mão da sua identidade e viver à mercê do entendimento de pessoas limitadas a respeito de você? E vai rejeitar, abraçar a verdade do seu Criador a seu respeito. A gente descobre quem a gente é na presença de Deus. Não tem nada a ver com o aplauso da multidão. Não tem nada a ver com a falta do aplauso da multidão. Tem a ver com o sorriso de Deus ou a falta dele. E é quando a gente começa a perceber que a gente se incomoda mais com a opinião, com o pensamento de pessoas do que com o pensamento de Deus, a gente pode ter certeza que a gente não está tendo clareza daquilo que Deus fala sobre nós, ou a clareza que nós estamos tendo a respeito daquilo que Deus pensa sobre nós não tem sido suficiente, porque a gente não tem colocado a palavra de Deus, a voz de Deus como prioridade na nossa mente, na nossa vida, e a gente vai viver refém da opinião de pessoas que são limitadas, que só conhecem parte de nós e não todo. Pessoas que vivem a partir das suas próprias perspectivas e não a partir da perspectiva que o céu tem a nosso respeito. A gente precisa blindar o nosso coração, a gente precisa blindar a nossa mente. Porque quando a gente é refém das críticas, a gente também é refém dos aplausos. E sendo refém de um desses dois, a gente nunca se torna satisfeita. Porque chega uma hora que falta aplauso. Chega uma hora que falta um tapinha nas costas. E aí, quando falta, será que a gente deixa de ser porque faltou? Será que a gente deixa de sentir porque faltou? A gente precisa rever nossas prioridades. A gente precisa entender que Deus é suficiente e a palavra do nosso Criador a nosso respeito é suficiente para nos respaldar. Não tem a ver com viver segundo o nosso coração e esperar que Deus esteja ali o tempo todo, dizendo coisas boas a nosso respeito, mas entender que ainda que Deus use pessoas para falar coisas ruins e nos corrigir, porque nós precisamos disso também. Deus levanta pessoas para falar: ei, Larissa, você precisa tratar isso no seu coração. Ei, Larissa, ainda existe pecado nessa área da sua vida. Ei, Larissa, ainda existe uma área que você não se desenvolveu e você precisa desenvolver. Deus usa pessoas. Mas Ele usa pessoas a partir dele, daquilo que Ele testifica, não a partir da perspectiva de qualquer outra pessoa que não está alinhada ao coração dele.
E a gente só consegue ter esse discernimento se vem do Senhor ou não vem do Senhor quando a gente usa o filtro do Espírito Santo a partir daquilo que a gente ouve. Quando a gente fala, Deus, isso que eu estou ouvindo faz blindar, faz passar pelo seu filtro e me faz reter aquilo que de fato eu preciso abraçar. Porque muitas vezes a gente rejeita críticas. Aí a gente já vai pro lado oposto, né? A gente rejeita todo tipo de crítica porque a gente acha que a gente é maravilhosa e perfeita. Mas eu quero te lembrar que Deus também usa pessoas para nos moldar, para nos tratar, para apontar coisas que às vezes a gente não estava percebendo. Às vezes Deus já tentou mostrar tanto pra gente no nosso secreto e não foi resolvido porque a gente está obstinado naquilo que a gente acredita e não naquilo que Deus diz, que aí Deus usa pessoas de fora para falar, ei minha filha, acorda, essa área aqui não tá boa e ela precisa ser tratada. Sendo que eu só consigo ouvir essa voz e não rejeitar ela como sendo algo que está vindo para me ferir, mas de fato para me edificar, quando eu uso o filtro do Espírito Santo. Porque senão as críticas, ainda que vindas diretas do Senhor, elas me destroem e não me constroem. Porque eu não estou usando o filtro do Espírito Santo. A gente precisa entender que tudo aquilo que a gente absorve tem que ser a partir do Espírito Santo. Para que de fato eu seja edificada por tudo aquilo que chega a mim. Porque a gente precisa ter consciência que nada acontece na minha vida sem que o Senhor permita. E se Deus tem permitido algumas coisas chegarem até mim, eu preciso aprender com Ele a como lidar com elas. Se eu de fato rejeito logo na primeira hora, sem passar pelo filtro do Espírito Santo, talvez eu estou abandonando e rejeitando algo que Deus está enviando para me tratar. E talvez se eu estou abraçando tudo que vem a mim, às vezes eu estou abraçando mentiras que não vêm do Senhor, que estão desalinhadas ao meu propósito. Então como eu descubro isso? A partir da palavra do Senhor, do filtro do Espírito Santo, orando ao Senhor e pedindo clareza a respeito daquilo que Ele fala sobre mim. Mulher, pare tudo que você está fazendo. Coloque todas as críticas e todos os elogios que você tem recebido aos pés da cruz do Senhor. Não permita que seu coração seja ensoberbecido por Ele e muito menos diminuído por eles. Encontre o equilíbrio exato de quem você é na presença do seu Criador. É nele que você descobre quem você é. É a partir dele que você anda à altura de quem você é. É a partir dele que a sua mente e o seu coração são blindados para tudo aquilo que não vem dele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê clareza, que o Senhor te dê visão, que o Senhor te dê direção e discernimento para conseguir discernir aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem. Abraçar aquilo que vem do Senhor e rejeitar aquilo que não vem. Que Deus te abençoe.